A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Nossa mensagem inicial. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, judeu de nascimento, foi, porquanto, educado por uma egípcia da casa real. Isso podemos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 20 a 22. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos que, então, matam soldados egípcios. Isso podemos ler no livro bíblico do Êxodo, capítulo 2, e versículos de 11 e 12. E também no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 23 a 24. Moisés, sentenciado à morte, foge para a terra de Midian, vivendo então com a família de Jetro, um sacerdote, e então casa-se com uma de suas filhas. Isso podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 15 a 22. Na solidão do deserto, Moisés elaborou então um plano que servia no futuro de base para a construção da fé judaica. Moisés percebeu que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais, e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu, por inspiração, que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas. Certo dia, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Conta a tradição judaica que, a partir daquele instante, Deus concedeu poderes de prodigiosa mediunidade a Moisés. Esclarecem os espíritos da codificação sobre as leis, que de todos os tempos e de todos os países que o Decálogo tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arregados, abusos e preconceitos. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhe de atribuir origem divina. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de justiça reta. Isso podemos ler no livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, livro número 1, módulo 1, e roteiro de número 5. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury.
Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como 28º encontro, teremos como tema os flagelos destruidores, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e outras obras subsidiárias. E no programa anterior, tratamos do tempo do dilúvio e outros detalhes. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo de 6 a 11 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: Disse Deus: Destruirei a humanidade e que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Isso podemos ler no livro O Gênesis, capítulo 6 e versículo 7. Vamos ao nosso texto base. João Moutinho explica que os grandes fenômenos sísmicos ou cósmicos registrados na evolução do planeta, lembrando linhas diretivas e assinalando períodos evolutivos humanos, são conhecidos por Jesus e seus núncios, que, por via mediúnica, os revelam aos seres terrenos quando necessário. Se a morte do corpo físico significa dia de juízo parcial do mundo de cada ser, determinando o porvir da alma na própria terra, o juízo final pode estar indicando o futuro do espírito em planeta que corresponde à sua evolução moral. O Egito, depois da construção das pirâmides e da Palestina, após os dias do Cristo, muitos espíritos, denunciando segura edificação íntima, regressam à capela, no sistema de colcheiro de onde migraram. Isso podemos ler no livro Código do Reino, capítulo 34. Mortes coletivas, pelo intenso choque que produzem ao espírito, significam apenas vigorosos capítulos determinados pelo processo evolutivo, visando o despertar da alma do sono da acomodação, ou de velhos condicionamentos religiosos a que por vezes se entrega por milênios. Os espíritos, por sua vez, explicam que a finalidade da existência de flagelos destruidores permitidas por Deus há desencarnes coletivos e é para fazer a humanidade progredir mais depressa, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eles frisam que a destruição faz parte de uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sob um degrau da escala do aperfeiçoamento, é preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Isso podemos também ler no Livro dos Espíritos, na questão 737. Diuturnamente, a espiritualidade emprega outros tantos meios para conseguir a melhora da humanidade. Evitar os flagelos destruidores, pois que oferece a todos e todas os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Porém, muitos são chamados e poucos os que atendem ao chamado, não se aproveitando destes meios. Necessário se torna que a humanidade seja castigada no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Isso podemos acompanhar no Livro dos Espíritos, questão 711.
e 38. O Espírito Emmanuel lembra-nos dos cataclismos que a Índia de então, que se reuniram ali os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente lendas de um mundo perdido da Lemúria, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Continente este arrasado, em parte pelas águas do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como, por exemplo, a Austrália. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. As revelações mediúnicas ou as profecias de um dilúvio recebidas por Noé ou Upnapishtim babilônico ou Vaivata indiano ou por Abraão e Ló em relação à destruição de Sodoma não tem por finalidade isentar permanentemente alguns escolhidos da morte física, já que o chão do planeta não se configura por domicílio fixo. Admitida por futuro de todos, a morte física não deve implicar preocupação, mas advertência permanente quanto ao imperativo da evolução espiritual. Os habitantes da Atlântida e da Lemúria, pela faculdade mediúnica dos profetas e profetisas, oráculos e pitonisas, foram informados a respeito da grande transição. Isso podemos ler no Código do Reino, capítulo 34. Mas, como nos dias atuais, hoje, dia que estamos gravando, 4 de abril de 2023, em relação à Covid-19, com mais de 700 mil mortos só no Brasil, e nenhum apreço devotam aos avisos das profecias de Jesus. Estão retomando suas vidas profanas, suas guerras, como da Ucrânia, do Iêmen, cujo conflito já gerou mais de 230 mil mortes, incluindo 130 por causas indiretas, como falta de alimentos, serviço de saúde, e mais de 10 mil crianças morreram como consequência direta dos combates em guerra. O Espírito de André Luiz conta-nos que uma emissora de rádio no mundo espiritual, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, dizia que continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da Terra. Em contrapartida, nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa e forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas humanas. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Isso podemos ler no livro Nosso Lar. Como vemos, muitos não conseguem mudar a sua índole ou o seu caráter, cuja evolução exige renovadas parcelas de tempo e de sofrimento. Se os habitantes da Atlântida consagrassem credibilidade e obediência às profecias de seus médiuns, certamente que milhares de arcas deveriam ser construídas, considerando que o dilúvio conhecido espiritualmente deveria acontecer, tendendo a determinações ainda não compreendidas.
A arca, que assegura a vida em planos superiores, em dias de juízo, constitui-se o Evangelho, cuja essência deve se guardar no cofre do coração. Isso podemos ler no livro Código do Reino. As palavras de Jesus são bem claras e objetivas, pois se dirá: apartai-vos, malditos, para o fogo do eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque houve fome, e não deram de comer. Houve sede, e não deram de beber. Houve levas de refugiados e flagelados, e não lhes deram abrigo, ou quaisquer assistência aos hospitais e às prisões. Em verdade, será dito que houvera negligência aos pequeninos e aos apelos do Evangelho. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Isso podemos ler no livro de Mateus, capítulo 25, e versículos de 41 a 46. Para o presente século, as profecias anotam em linguagem sibilina. As profecias anotam em linguagem sibilina grandes acontecimentos, compreendidos por o último juízo, indicando o novo destino aos espíritos que não se afeiçoaram às verdades do Senhor. Os brandos herdarão a terra, como encarnados ou não, enquanto os espíritos belicosos, egoístas e ávaros, ambiciosos e imorais, responsáveis pelos bolsões de miséria do orbe, pelas guerras, pelo meretrício, serão transferidos a planeta inferior, compelidos à ascendência espiritual de que, neste mundo, negligenciaram por milênios. Isso podemos ler no livro Código do Reino, capítulo 34. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre o sacrifício animal e o sacrifício humano. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.